Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Nesse vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de Matemática, texto 2. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o texto informativo, que tem como característica principal informar o leitor sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem clara e sem teor opinativo, por parte de quem escreve. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de Orientações para o Professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática são a EF06MA16, que se refere à associação de pares ordenados de números e pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono, e a EF06MA17, que se refere a entender como quantificar e estabelecer relações entre números de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, na resolução de problemas e desenvolvimento da percepção espacial. O descritor é o D9, que se refere a interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 4, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas, caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Durante o compartilhamento das compreensões sobre o texto, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?,
que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No texto do quadro Quer Saber Mais? Serão relembrados os conceitos de plano cartesiano e da localização dos quadrantes. Observem que nas atividades dessa sequência didática serão estudados apenas o primeiro quadrante. Antes de iniciarem a leitura, perguntem aos alunos se sabem o que é sentido horário e sentido anti-horário e esclareçam possíveis dúvidas. Ratifiquem que no plano cartesiano o sentido usado é o anti-horário, porque começa pela região que compartilha os valores positivos tanto para coordenadas x quanto para coordenadas y. Professoras e professores, a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em dupla. Se desejarem, mantenham as mesmas duplas de alunos que foram formadas durante a realização da atividade anterior ou indique aos alunos como será composto os pares, de acordo com os objetivos que traçarem. Determine um tempo adequado para que os alunos realizem uma leitura silenciosa das regras do jogo Batalha Naval. A leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Valorizem esse momento. Durante a realização do jogo, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, o quadro branco será de grande importância, pois a proposta é que vocês desenhem nele um plano cartesiano e expliquem-o com mais detalhe aos alunos. Utilizem, se for possível, 2 pincéis de cores diferentes. Ao final da explicação, certifiquem-se de que eles os compreenderam. Inicie a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 4 é em dupla. Se desejarem, mantenham as mesmas duplas de alunos que foram formadas durante a realização da atividade anterior ou indiquem aos alunos como será composto os pares, de acordo com os objetivos que traçarem. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 4, lembre os alunos de enumerarem a malha quadriculada, tanto na horizontal quanto na vertical, iniciando do zero e sendo ele comum aos dois lados. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um cartaz com os tipos de prismas e suas respectivas figuras nos formatos sólido e planificado, e algumas embalagens conforme descritas nas sugestões de orientações para o planejamento. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica na qual objetivamos que os alunos aprimorem seus conhecimentos sobre os sólidos geométricos e suas planificações. Inicie a atividade seguindo a proposta das sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores. A proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é em dupla. Se desejarem, mantenham as mesmas duplas de alunos que foram formadas durante a realização da atividade anterior ou indiquem aos alunos como será composto os pares, de acordo com os objetivos que traçarem. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Determine um tempo adequado para que os alunos realizem uma leitura silenciosa do texto do quadro Quer Saber Mais? A leitura silenciosa
é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Valorizem esse momento. Professoras e professores, como a proposta para a resolução das questões é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização da atividade 6, é importante que passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realize intervenções apenas se for necessário. Incentive os alunos a se voluntariarem espontaneamente, para demonstrarem no quadro como chegaram às respostas. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa. Em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo.